Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E eu estou aqui com a presença ilustre da Ione Macedo Gomes. A Ione é natural de Brasília, atualmente vive em Braga, Portugal. Ela está em Portugal desde 2018. E atualmente ela também tem se dedicado ao intercâmbio entre o setor empresarial e a comunidade acadêmica, impulsionada pela agenda ESG. A gente vai falar muito sobre esse assunto aqui, extremamente atual. Ela tem mestrado, ela tem feito pós-graduação, doutorado, ela tem muita experiência nessa área. A gente vai falar muito sobre esse assunto. Inclusive, a pós-graduação dela é em Direito Europeu. Tema fantástico que a gente vai falar aqui. A Ione também é jornalista. Meu Deus, vai ser fantástico esse bate-papo. Eu tive o prazer de conhecer a Ione num evento do Jornal Público Brasil, aqui em Braga. Né? Nós temos aí um amigo em comum, né, que é o Vicente Nunes. Ione, muito obrigado pela tua presença. Vai ser uma honra falar com você aqui sobre vários assuntos, sobre a empresa que você atua agora, né, que é a empresa Sustânia. Assunto não vai faltar. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Fábio. Agradeço pelo convite. Será um gosto estar com vocês. E é sempre bom a gente falar de Portugal e do Brasil, desse intercâmbio entre essas duas nações irmãs e estar com colegas que também vivem essa experiência. É sempre muito, muito rico. Obrigada pelo convite. Muito legal. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu gosto sempre de fazer o seguinte: eu dou um passo atrás para depois falar do hoje e do futuro. Eu gosto muito de conversar assim. Você é natural de Brasília, né? E em Brasília você se formou em jornalismo. Chegou a exercer o jornalismo em Brasília? Como é que foi isso? Então, eu formei em jornalismo, formei em 2016, então tenho uma formação razoavelmente recente, 8 anos. Mas desde 2013 eu trabalho com comunicação, com enfoque também no jornalismo midiático, mas no jornalismo digital. Então, trabalhei como repórter para associações representativas, sempre muito ligada à política, né? Brasília é muito movida à política. Brasília é isso. Então, eu fiquei mais ou menos 3 anos ali no Congresso, acompanhando a agenda de parlamentares que iam para o Distrito Federal para cumprir agendas. Então, atuei mais fortemente como assessora de imprensa e assessora de comunicação para esses parlamentares que iam para o Congresso. E depois como repórter também em outras cidades do Brasil, sempre cobrindo a pauta de política para o DF. Depois fui para a área de assessoria de imprensa e dali eu não saí mais, fiquei mais ou menos 4 anos na assessoria de imprensa, abri também a minha empresa, continuei atendendo entidades do terceiro setor, associação, federação, união, até decidir vir para Portugal em 18 e começar essa jornada com esse intercâmbio também, continuando nesse atendimento no Brasil, mas com foco e interesse maior também na comunidade portuguesa. Muito legal. E essa virada de chave para vir para Portugal? Por que Portugal? Qual foi a virada para você vir para cá? A gente já tinha o interesse de mudar para um outro país e viver essa experiência cultural, né? Em início, tínhamos pensado em outros países, mas depois pela família, por termos aqui a família do meu marido, que também tem descendência portuguesa, então nós acabamos por ver os benefícios de vir e de já ter todo o processo legal mais adiantado e conseguir nos estabilizar com mais segurança. E claro, também essa questão cultural, né, de ter a nossa cultura mais aproximada, seja pelo idioma, seja para a comida, né, para a alimentação, que a gente também, como imigrante, vê que é um ponto importante para conseguir se adaptar, se estabelecer. Então, acabamos por optar por Portugal e também pela oportunidade de estar sempre dentro da academia, estudando e desenvolvendo as outras formações que eu tinha interesse, porque toda a minha carreira depois acadêmica foi em Portugal, desde mestrado, as pós-graduações todas, e nos permite ter uma visão mais ampla, não só de Portugal, mas de toda a Europa. Então, foi também uma veia de interesse de estarmos aqui. Sim, eu diria que Portugal, né, para o brasileiro, naturalmente, dentro de um processo imigratório, é o local que tem o menor impacto. Você concorda com isso? Por conta de toda essa circunstância, nós, lógico, o idioma, talvez o maior de todos eles, mas você disse muito bem, né? A comida é maravilhosa, né? A gente se adapta fácil. Não, é verdade. E assim, às vezes são pequenos aspectos
que nós, quando estamos ainda planeando a nossa viagem, a nossa mudança para um outro país, seja para Portugal ou para qualquer outro, nós não pensamos em detalhes, né? A gente pensa no trabalho, quem tem criança pensa nos filhos, né? Na estabilização da casa, enfim, de tudo aquilo que é macro. Mas pela minha experiência e também de colegas próximos que regressaram ao Brasil depois de tempos em Portugal, eu vejo que questões muito pequenas também, culturais, decidem ou não a nossa permanência. Para alguns, a saudade, enfim, do Brasil e da sua família, mas muito também porque falamos o mesmo idioma, mas não falamos tanto assim, né? Sim, sim. Conversamos, nos entendemos, mas às vezes não. Então, a depender da onde você trabalha, da onde você está no país, né? Eu moro no norte, em Braga, mas eu estou sempre em Lisboa, porque também estudo e também trabalho em Lisboa, então todas as semanas estou em Lisboa. E é como se você estivesse viajando para 2 países totalmente diferentes. Então, claro que às vezes algum aspecto, como uma região que é mais fria, como aqui no norte, Sim. para quem vem do frio já está acostumado, já está habituado, é mais fácil. Mas para quem não, e para mim, que vim de uma região que o DF é muito Quente. seco, por exemplo, vim para uma região muito úmida, faz diferença. Então, eu acho que sim, eu concordo contigo, Fábio. Eu acho que pequenos detalhes, às vezes, da alimentação, do clima, da adaptação, inclusive à cidade, na estrutura da cidade, a distância das coisas, influenciam a nossa permanência, né? Mas, enfim, acho que o idioma facilita sim, mas depois tem esses pequenos detalhes que são importantes. Sim, verdade. Especialmente Braga, a gente tem também muitos brasileiros, né? Então isso também é um outro ponto aí, onde a gente vai, a gente vê um brasileiro, né? Vê uma camisa de time do Brasil, então a É gente verdade, é se verdade. sente. E é engraçado, porque quando eu cheguei em 2018, Sim, já tinha uma comunidade brasileira aqui, uma comunidade grande, mas nada parecido com o que nós temos hoje, né? Então, sim. hoje é possível de nós andarmos durante um dia todo e, por exemplo, encontrarmos no nosso caminho só brasileiros, né? Temos É, pouquíssimos contatos distantes com o português ali dentro da cidade de Braga. E claro que, como eu disse, sempre teve essa, quando eu cheguei, né, tinha essa comunidade, mas ela cresceu muito rápido. Então, para quem está mais próximo da comunidade brasileira, também é mais fácil, né? Supre aquela saudade que a gente tem da família. Depois, movimenta as empresas, porque também abrem diversas empresas. E Braga, antes, eu lembro que eu ficava procurando qualquer coisa que fosse do Brasil, e eu encontrava aquelas paçoquinhas de rolha, né? Do sim. Brasil, e só encontrava num lugar, numa empresa em Braga, numa loja. Hoje já tem em todos os lugares, inclusive nas redes de supermercado, né? Então, Sim. acho que nós já nos sentimos um pouco mais em casa. Com certeza, com certeza. Eu acho que o grande boom, né, da comunidade brasileira em Braga, ele tem naturalmente pós-pandemia, né, nos últimos 4 anos, vamos dizer assim, mas tem muita gente que eu converso e que fala de uma reportagem da Globo, do Globo Repórter, que fala sobre Portugal e falava sobre Braga. E Braga caiu no gosto do brasileiro por conta dessa reportagem. Não sei se você já ouviu essa história, mas é uma história que eu já ouvi mais de uma vez de pessoas falando que. Lembra que tinha muita Glória Maria, né? Que Sim, sim, viajava, ia para sim. os outros países. E uma vez, acho que não sei se foi ela, mas foi feito um em relação a Portugal e os encantos de Braga, algo assim. E Braga acabou entrando no olhar, né, do brasileiro, porque até então o que a gente conhecia, pelo menos estando do Brasil, a gente sempre ouvia falar de Lisboa e de Porto, né, como as principais cidades, Sim. os principais destinos, né, procurados. E isso deu uma virada para Braga e hoje já está mais até em outras regiões. Então, se você for em Aveiro, você vai encontrar brasileiro. Se você for em Viseu, você vai encontrar brasileiro. Por todo o país, você vai encontrar brasileiro. No Algarve agora está muito forte também, né? No É sul de verdade. Portugal. E as pessoas Então, passam, mesmo estando lá, conhecem Portugal, né? Eu lembro que na altura dessa reportagem mesmo e desse boom aqui um pouco depois da pandemia também, eu lembro que eu falava com a família e a família falava, olha, vi uma reportagem sobre Braga, que estava uhum, começava a falar de pontos turísticos ou de coisas que acontecem que às vezes nem a gente sabe, mas no Brasil, enfim, investiu-se muito nesse intercâmbio aí com sim, Braga, o que foi positivo, né? E claro, para nós que estamos aqui é sempre muito bom. Acho que sim, há uma preocupação com a imigração, né? E hoje a gente vê que sim, isso
tem movido também as discussões, seja em Portugal, seja em outros países da Europa. É uma preocupação constante, mas também é muito bom, assim, para nós que vivemos aqui, também para a nossa comunidade é bom, né? Nos sentimos mais representados. Sim, com certeza, com certeza. E então você chegou em 2018, você já veio direto para Braga ou você chegou aí para uma outra cidade antes? Não, eu cheguei direto para Braga, ou seja, eu Aham, pesquisei no Brasil, né, a universidade que eu queria, e, enfim, o curso que eu queria mais estava na Universidade do Minho, em Braga. Então, nós chegamos, já fomos direto para Braga. Eu vim sozinha, passei ainda um mês aqui organizando as coisas, e tínhamos coisas também no Brasil para organizar. E depois decidimos realmente que iríamos ficar na cidade de Braga. Ainda tínhamos dúvidas se íamos para uma cidade um pouco mais longe, mas não sabíamos como que era o transporte, e depois foi mais, sim. enfim, foi mais assertivo ficar mesmo em Braga e fazer tudo aqui dentro da cidade de Braga. Então, sempre morei em Braga e não saímos de Braga. Saímos, assim, da cidade de Braga, porque hoje eu estou morando em Barcelos, né, que faz parte do Sim, distrito de Braga, mas não está dentro da cidade. E, e pronto, e acabei por me apaixonar por Barcelos também, por é conhecer maravilhoso. um outro Portugal muito diferente também, apesar de, sei lá, poucos quilômetros de distância, mas muito Sim, diferente. sim, é maravilhoso, Barcelos, sim. E então o mestrado, a pós-graduação e o doutorado, todos esses você acabou fazendo então em Portugal. Sim, sim. Eu fiz o Perfeito. mestrado na UMinho, e depois também fiz um curso no IBMEC, mas foi um curso online no Brasil, né, que Ah, foi uma especialização em ESG. Mas sempre, ou seja, eu tinha um negócio, eu tinha uma agência de comunicação no Brasil, que era Cultivar Comunicações, e sempre trabalhei um pouco com a temática da sustentabilidade. E no uhum. âmbito do meu mestrado foi um tema também que eu abordei, ou seja, o impacto da pandemia ali nas empresas de comunicação em Portugal e as mudanças culturais. E depois desse mestrado, fiz esse MBA no Brasil, tudo um pouco ao mesmo tempo, muito Legal. terminando um e começando o outro, até chegar no doutoramento e pronto, e avançar hoje pela pós-graduação também, que é uma pós-graduação mais curta na Universidade de Coimbra, mas que vem para preencher um pouco a lacuna do doutorado, porque, diferente do Brasil, alguns cursos de doutorado em Portugal, eles não têm, por exemplo, não tem aula nenhuma, você já entra para produzir a sua investigação, sua tese. Sim. Então, no meu caso, eu senti falta de alguns pontos específicos, e por isso que eu fui para uma especialização para complementar. Então, fiz o mestrado aqui, estou no doutoramento, no segundo ano do doutoramento, e pronto, estou em 3 universidades específicas, né? Estou fazendo em Coimbra, a Nova, que fica em Lisboa, e da Minho, que fica em Braga. Maravilhoso, imagina o currículo. E uma coisa curiosa, Iane, é vou chamar assim, mas a mistura, né, do sotaque, né? Porque em Portugal chama doutoramento, né? E às vezes você fala doutorado, que é o do Brasil, mas é legal, é legal, é Exatamente. legal. Eu também acabo por escrever alguns conteúdos Sim, e aí como a minha base é jornalismo, né? Então eu aham, hoje conversando com os meus colegas e da comunicação também, eu sempre falo que eu já não escrevo tão bem para o Brasil e assim não sou ah, também tão boa para escrever para Portugal, ou seja, ainda estou aqui no meio do caminho. E eu acho que é um desafio sim, para o pessoal que produz conteúdo e para quem escreve, né, para os dois países. sem É um dúvida. português parecido, mas não é a mesma coisa. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E conta aqui pra gente essa ênfase, né, que você vem dando, né, dessa dedicação, esse estudo que você tem buscado, naturalmente hoje já atuando também, especialmente nessa área, né, de ESG, né, que tem lógico, vou deixar você explicar, mas tem uma questão voltada ali para meio ambiente, para questão social, né, governamental. Explica para a gente aqui, para nossa audiência, o que seria esse enfoque é ESG. Uhum, uhum, claro. O ESG é uma sigla em inglês para ambiental, social e governança, né? E essa é uma sigla que abarca aqui uma série de
impactos positivos e negativos das empresas na sociedade, no meio ambiente e em si própria. Quando fala de governação, o G está voltado para as suas próprias práticas de governação, de como a empresa se organiza, né? E a Europa é o continente que tem puxado essa agenda, uma agenda que, no seu conceito mais amplo, estamos falando de sustentabilidade, né? Então, a Europa tem sido o primeiro continente a assinar protocolos, né, globais para emissão, para baixa emissão de carbono, para descarbonização e para uma série de critérios que são ambientais, sociais e de governação das empresas, com o intuito de ser um continente mais neutro em carbono, um continente mais digitalizado, com pouca utilização de recursos fósseis, também um continente em que as suas atividades sociais elas sejam melhor atribuídas, né, a nível de direitos humanos, de capital social. Então, uma preocupação maior com a sociedade em si, mas entendendo que essa agenda é puxada pelas empresas. Então, esse termo ele surgiu no âmbito das Nações Unidas, né? E Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU em 2004, ele fez uma provocação ao mercado financeiro. Olha, vocês precisam implementar aqui conceitos, né, critérios ambientais, sociais de governação na cartela de clientes. Significa dizer, emprestar dinheiro para empresas que tenham alguma responsabilidade socioambiental, ou que consigam comprovar que têm essa responsabilidade socioambiental. Do contrário, as empresas que não têm essa responsabilidade, tendo em vista o momento global e as mudanças climáticas, que a gente já sente, né, essa mudança todos os dias, as empresas que não têm essa responsabilidade, então elas têm o acesso ao dinheiro mais caro, digamos assim. Então, essa agenda, quando ela surge no mercado financeiro, há uma provocação no mercado financeiro para que possam contribuir na sua cartela de clientes, empresas, né, para que tenham práticas de sustentabilidade. E com Era o chamado crédito de carbono? Era isso? Era isso ou não tem nada a ver com isso? O crédito de carbono ele entra como é literalmente uma compensação, mas é como se fosse um plano B. Porque o crédito de carbono que já existe na Europa há muitos anos, né? Ela basicamente é assim: quando uma empresa é obrigada a diminuir o seu impacto ambiental, por exemplo, mas ela não é capaz de fazer isso ainda, seja porque não tem infraestrutura preparada, seja porque o seu processo, como a indústria, por exemplo, do gás, do carvão, enfim, da gasolina, enfim, do petróleo, empresas, indústrias desses setores não conseguem parar suas atividades, então eles têm que compensar esse impacto de alguma maneira. Olha, eu estou aqui, continuo impactando, mas eu vou comprar, de repente, um crédito de carbono numa outra região, seja em Portugal, seja no Brasil, em qualquer lugar do mundo, para compensar o fato de não conseguir parar de impactar negativamente. Então, o crédito de carbono... Como se tornasse responsável por proteger uma outra área, como se fosse isso, né? Ou investir em sustentabilidade numa outra área, para pagar o impacto que ele está gerando. Seria mais ou menos essa a ideia. Em linhas gerais, seria mais ou menos isso. Que não deixa de ser uma solução, mas o que a gente vê é uma solução que deve ser utilizada para um momento, ou seja, enquanto eu não consigo diminuir o impacto negativo da minha organização, mas que seja também uma ferramenta que não seja em primeiro ponto, não seja, vamos sempre comprar crédito de carbono. Não, senão a gente não muda nada. A gente melhora um pouco em alguns pontos, né, mas não se consegue atingir o objetivo, né? A gente tem um acordo que muitos países, inclusive Brasil e Portugal, né, assinaram, que é o Acordo de Paris, e o Acordo de Paris ele prevê justamente isso. Olha, nós vamos trabalhar para a diminuição ou seja, do aquecimento, né, do mundo, e tentar deixar sempre 1,5 graus ou abaixo disso desde a era industrial. Então, é um desafio que os países assumiram, né, e que de 5 em 5 anos precisam reportar essa informação e esse compromisso assumido, mas que dentro da Europa essa agenda surge com mais força, porque os países, né, dentro da União Europeia, assumiram esse compromisso e estão mais interessados. Portugal, por exemplo, foi um dos primeiros países do mundo a se responsabilizar pela descarbonização, ou seja, queremos ter o nosso puxar essa agenda da descarbonização a partir de Portugal. Então, a agenda da sustentabilidade, ela tem esse chapéu maior, né, que é a mudança climática, que é a questão
das alterações, não só do clima, mas também na biodiversidade, no ambiente, que estão correlacionadas, mas com as empresas, assim, serem incluídas nessa agenda. Porque, enfim, o dinheiro também está nas empresas e as pessoas estão nas empresas, né? Então, surgiu, de forma geral, né, nesse sentido, nesse interesse. Legal. Que, assim, naturalmente, recentemente, eu até conversei com uma pessoa do agro, né, e do Brasil, e conversamos até sobre por exemplo, a forma protecionista, né, que muitas vezes a França, principalmente, encabeçando a Europa, e China, e Estados Unidos, né, a gente está vivendo essa onda meio estranha no mundo, né, de incertezas, de inseguranças, e até de guerras, né, que a gente tem vivido. E muitas vezes a gente tem essa sensação, eu estou dizendo naturalmente como leigo, quero ouvir de você como alguém especialista da área, que é mais ou menos o seguinte: olha, vocês têm que ser sustentáveis e eu posso fazer o que eu quero, né? Eu posso fazer as grandes nações, né? Eu vou ser protecionista e, se for o caso, como aconteceu lá com aquela confusão da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? A Alemanha vai lá e vai para a termoelétrica de novo, vai queimar carvão, porque o que importa é que o alemão naturalmente não morra de frio, né? Porque a fonte de proteção ali, no caso do gás, foi interrompida. Outros negociando, falando que não, mas negociando por fora. Isso é uma verdade? Isso, porque muitas vezes a questão da sustentabilidade, e pelas últimas tragédias que a gente vem assistindo, né, acompanhando, teve agora na Espanha, em Valência, teve no Rio Grande do Sul, teve um furacão recentemente nos Estados Unidos também, tem normalmente, mas do jeito que veio estranho, veio atípico, né? Fora tantas outras regiões, mas muitas vezes a sensação que a gente tem é que a questão da sustentabilidade, ela passa muitas vezes como um discurso político para fora, mas se eles tiverem que queimar, que desmatar e fazer o que for, eles vão fazer. É verdade isso ou é uma impressão errada? É uma resposta que, se eu fosse responder realmente, da minha opinião, eu acho que sim, acontece de algumas nações terem esse tipo de conduta, e não é de agora, né? Mas a grande questão aqui que nós temos que entender por trás tem a ver com a história, tem a ver como que começou a industrialização e quais foram os países que começaram essa industrialização. E eu concordo plenamente contigo, Fábio. É uma verdade que as nações que são mais industrializadas hoje, consequentemente, são as nações que mais contribuíram para devastação, seja ambiental, seja das florestas, né? A gente vê que há uma escassez de florestas na Europa e nos últimos anos há esse interesse de resgate, mas por quê? Porque lá atrás, né, se desmatou muito. Então, as nações que são mais industrializadas são as nações que lá atrás, né, desmataram muito. Sim. E também impactaram muito a nível ambiental e também social. A gente tem casos na Itália, por exemplo, que é um tema que eu abordo na minha investigação de mestrado, que é o desastre de Seveso, né, que foi uma cidade, a cidade de Seveso, na Itália, em que uma indústria soltou na atmosfera um químico extremamente contagioso, né, e mortífero também, e as pessoas daquela região, todos os animais e a natureza que tinha ali naquela região foi toda devastada. Não morreram pessoas, mas pessoas ficaram doentes e, enfim, tiveram que se aposentar, se reformar, e ao longo do tempo apresentaram diversas outras doenças, né, por conta da atitude de uma indústria que era localizada naquela região. Então, desastres como esse, na década de 1960 a 80, foram muito comuns na Europa, no mundo inteiro, né? Mas na Europa aconteceu muito. Mas antes disso tudo já tinha essa industrialização. Enfim, de 60 a 80, a gente está falando de muito impacto voltado para as pessoas, na saúde das pessoas e dos animais, e etc. Mas no ar, na contaminação do ar, desde a primeira Revolução Industrial, a Europa emite muita, vou dizer, sujeira aqui, né, para o clima, e também, enfim, a saúde humana, aos mares, aos rios, né, a poluição da água e da atmosfera. E o que acontece aqui, no clima, nem sempre aquilo que nós, por exemplo, pega fogo na Amazônia, né, numa região grande da Amazônia, isso não afeta só o Brasil, isso afeta o mundo inteiro indiretamente, porque todo aquele
ar poluente, toda aquela falta, né, da natureza para promover essa limpeza carbônica, ela atinge não só o Brasil, mas os países que estão próximos e países do mundo inteiro. Então, se nós formos entender a nível de responsabilidade, sim, os países que nós chamávamos de países desenvolvidos, esses países desenvolvidos foi que desenvolveram na indústria. E esses que se desenvolveram na indústria poluíram muito. E hoje nós entramos numa regra que é, olha, vamos todos ter que diminuir. E essa regra, ela não é justa. E não é justa porque há países, como o Fábio bem pontuou, né, que entenderam, como a França, a Inglaterra e muitos outros países, as nações mais ricas na Europa, que entenderam, olha, nós temos que diminuir. Mas eles já são ricos, já se industrializaram, essa tecnologia, e muitos países da África, países na América Latina, que não desenvolveram, que não contribuíram da mesma proporção para toda essa poluição global, hoje acabam por ser limitados ao seu desenvolvimento. Claro que é uma discussão que não é recente, mas é uma discussão que está todo dia nas mesas, e é por isso que a gente vê uma ampla gama de diretivas, de regulamentações, de normas, de leis, e toda uma preocupação envolve em relação a esse tema. Mas sim, é muito disso que acontece. E quando nós vamos falar do agro, foi o que você citou, Fábio, é mais importante ainda, porque hoje a cadeia alimentar, a cadeia global alimentar, ela é interligada no mundo inteiro. A gente tem soja que sai do Brasil, que vai para a Ásia e depois é vendida para a Europa, por exemplo, né? Então, se nós temos um país como o Brasil, que é um país que alimenta o mundo, que é muito forte no agro, e ele, como já existe, e esse é um tema da minha investigação de doutoramento, que é como essas diretivas europeias, elas acabam por impactar países como o Brasil, que nem fazem parte da Europa, que não estão sobre a mesma regulação da Europa, né? Mas acabam sendo impactados, como, por exemplo, esse é o caso do agroalimentar. Nós temos uma diretiva que só pode vender, é uma lei, na verdade, não é uma diretiva, é um regulamento, que passaria a entrar em vigor em dezembro desse ano, e com muita pressão do Brasil, foi prorrogado por mais um ano, então... conseguiram prorrogar. Sim, então a partir de dezembro do ano que vem não pode ser vendido na Europa. Eu, enquanto importador europeu, não posso importar produtos do Brasil se eu não conseguir ter uma rastreabilidade de que esse produto não vem de área desmatada. Mas é uma regulação europeia. Né? Isso é uma loucura. Conseguir fazer um negócio, comprovar isso, o Brasil vai ter que sangrar para fazer isso em um ano. Tem muitas empresas, algumas indústrias que já se manifestaram, né? Tem muitas conversas, por exemplo, com importadores da Alemanha, que consomem muita carne do Brasil e que estão muito preocupados com essa questão. Então, nessas conversas, o que eu tenho visto desses importadores europeus é que o Brasil é o país que atualmente está mais preparado para esse tipo de informação de rastreabilidade. Né? O problema em relação ao Brasil tem a ver com, quando falamos do agro, principalmente, tem a ver com o fato de nós termos no Brasil, na nossa regulação ambiental, nós temos o desmatamento legal. Nós temos o desmatamento legal. Na Europa não tem desmatamento legal, tem desmatamento. Sim. Então, como isso vai conversar, ou seja, como eu consigo dizer que a minha soja, ou o milho, ou o café, ou o cacau, que já estão nesse primeiro calendário, né? Exceto o milho, todos já estão nesse primeiro calendário. Como que eu vou conseguir comprovar que esse produto não veio de uma área desmatada, sendo que ele veio de uma área desmatada, mas eu tenho uma licença para operar nessa área, que é uma regulação brasileira. Mas a regulação europeia não entende assim. Então, o desafio, eu acredito que o desafio maior é conseguir fazer com que as regulações, ou seja, a Europa, voltando àquilo que o Fábio disse, né, não sejam países mandatários para todo mundo, mas que respeitem também as regulações e a independência desses países, né, em terem suas próprias regulações. Porque um exemplo, imagina, você estabeleceu uma legislação dessa, né, obrigando as outras nações a se adequarem a ela. Muitas vezes você vai olhar friamente, né? Eu não posso afirmar, mas olhando de fora friamente, você vai dizer assim: o interesse é que elas não consigam cumprir. Para quê? Para que elas saiam do jogo comercial e as empresas e a indústria europeia ganhem força.
Por quê? Porque não ganhou na qualidade ou na capacidade da brasileira, mas ganhou porque a brasileira não cumpre a regra, que foi criada a toque de caixa para ser cumprida em menos de 6 meses, alguma coisa assim, né? E aí eles conseguiram estender por mais um ano. Mas a sensação que se tem é justamente essa que você está falando, porque as grandes nações, né, os chamados desenvolvidos, eles queimaram, eles fizeram, né, industrialização dos seus países, porque a industrialização está diretamente ligada à construção de infraestrutura. Você faz um túnel onde tinha um morro, você tá desmatando, né? Tá destruindo ali o meio ambiente. Você vai fazer estrada onde passava um rio, onde passava alguma coisa. Ou seja, o grande diferencial, existem vários, mas o grande diferencial de uma nação desenvolvida para uma subdesenvolvida é a infraestrutura. E a infraestrutura nada mais é do que avançar sobre o meio natural, o meio ambiente, certo? E a China gastando toneladas e toneladas e toneladas de cimento, né? Tem um dado também que fala do desenvolvimento de um país, né? Através do consumo de cimento, né? E toneladas e toneladas de aço sendo produzidas e cidades inteiras sendo construídas. E que é tudo mineral, né? Que é tudo exploração. Exato, Né? exato, né? Porque eles vão lá e isso está saindo de algum meio, e normalmente é do Brasil, né? É um dos países, então, né? Que exato. Então é uma questão muito importante isso, né? Muito interessante e tem muito a ver com a questão comercial sempre, porque o Brasil de fato alimenta. O pessoal fala de 1/3 do mundo, se eu não me engano, né? É alimentado pelos campos, né? Pelo agro brasileiro, e tirar o Brasil do jogo é quebrar o Brasil. E também por um lado, eu não sei, a nível comercial, claro que tem uma série de questões envolvidas, né? Nem sequer hoje o mundo consegue viver sem a produção brasileira, né? Então, Sim. hoje, seja para carne, seja para soja, principalmente para soja, seja para o milho, enfim, o próprio clima da Europa não permite, né? Nós temos uma terra boa no Brasil, uma terra que é produtiva, uma terra que, de fato, permite com que alimente toda essa população global. E depois também recursos, como você citou, né, dos minérios, que fazem parte de diversos processos de indústrias do mundo inteiro, né? Então, a gente vê na carne, por exemplo, onde o mercado principal do Brasil está nos Estados Unidos, né? Uhum. Claro que há empresas, e essa discussão existe, que falam assim, olha, então não vamos arcar com esse custo de vender para a Europa. Vamos vender para a Ásia, vamos intensificar a venda para os Estados Unidos, né? Vamos para outros mercados. Mas a verdade é que a Europa também é um mercado e um parceiro importante para o Brasil, um parceiro comercial. Não a nível de volume, mas a nível de valor, né? Ou seja, o custo, mesmo pela moeda e etc., é uma parcela muito importante para o Brasil. E depois, quando nós vamos pensar, e que eu acho que essa é a preocupação do futuro, que é a escassez de alimento para a população. Né? Não há como você produzir alimento suficiente em continente nenhum do mundo que atenda só o seu continente, né? Uma cadeia global de alimentos. Então, claro que a discussão ela passa por questão ambiental, ela passa por relações internacionais, ela passa por questão comercial, né? Estratégias comerciais internacionais, mas que vão levar em consideração uma série de critérios. E eu acredito que o Brasil, pela tecnologia, pela inovação do nosso Ministério da Agricultura, pela Embrapa, por tudo aquilo que o Brasil inovou a nível do agro, né, o fato de ter o agro como uma agenda principal do Brasil hoje, fez com que também o Brasil se desenvolvesse em inovação de projetos. Enfim, eu estava ouvindo o pessoal da carne, por exemplo, falando que a rastreabilidade do boi até o abate no Brasil já é feita por processos internos do Brasil durante os últimos 90 dias. Ou seja, o Brasil já está se preparando há algum tempo
e ele tem a capacidade de dar resposta para essas regulações. Então, isso é importante que a gente tenha essa capacidade de dar resposta. Às vezes não no tempo em que se quer, ou seja, uma regulação, uma lei que foi, né, teve um período muito curto de implementação e agora tem mais um ano e me parece que vai ser aplicada também faseada, não vai ser toda a regulação de uma vez. Então, envolve tecnologia e muitas tecnologias que nós não temos. Do solo, existe uma série de tecnologias para o mapeamento dos solos, com utilização de imagens. Isso também tem um ano, né, que é de 2020, contado a partir de 2020, esse desmatamento. Então, você tem que ter acesso a uma série de imagens, né, do solo, imagens via satélite, imagens de drone do solo, para você conseguir comprovar que a área não era desmatada. Depois, toda essa discussão que eu disse que tem a ver mais com compliance, né, que é tentar fazer com que as regulações elas consigam se entender. Mas a verdade, no final do dia, é que as empresas que conseguem se adequar a essa regulação, elas continuam vendendo para esse mercado. Elas continuam exportando, continuam crescendo em desenvolvimento sustentável, porque essas leis, as regulações, vêm nesse interesse também da sustentabilidade. O que eu acredito é que as empresas que assumirem esse desafio de uma forma positiva, elas vão conseguir, empresas brasileiras vão conseguir estar cada vez mais à frente do mundo, né? Porque o agro do Brasil é incomparável. O produto, sim, a qualidade, como você bem disse, a qualidade do produto produzido no Brasil, ela é imbatível para muitos alimentos. Então, sim, acho que nós temos aqui uma janela de oportunidades muito boa no Brasil quando falamos do agro, e quando fala do agro, a gente está falando de uma série de mercados, né, mesmo de indústrias muito variadas, mesmo da madeira, do couro, e de uma série de indústrias correlacionadas, que de fato eu acredito que se adequar vai ser melhor do que excluir o mercado, sabe? Assim, acho que excluir o mercado hoje pode ser uma solução para algumas empresas, mas daqui a pouco, como a China já se manifestou, né, ela também vai começar a ter regulação que pede rastreabilidade. Então, em algum momento, essas empresas precisaram assumir esse compromisso, né? O problema, lógico, naturalmente tem a regra, tem que cumprir, mas naturalmente isso aumenta o custo de produção, porque alguém que não precisava ter um satélite vai precisar ter. Alguém que não precisava ter uma informação XY sobre a Terra vai ter que ter para ter um selinho ali para poder vender para a Europa. Então, alguém vai ter que pagar essa conta. O problema é que normalmente quem paga é o mercado interno, né? Cai na mesa do brasileiro e encarece para o brasileiro muitas vezes, né? E esse é um problemão. E assim, é que a gente não olha para isso, né? Pelo menos aparentemente eu não vejo o governo brasileiro, muitas vezes até tem muitos embates, às vezes eu até acho desnecessários, com o agro em si, era para ser alguém que impulsionasse, que incentivasse, às vezes tem um desentendimento com o agro, mas é curioso o seguinte, né? A gente tem uma arma de guerra na mão, porque você alimenta 1/3 do mundo. Se você utiliza isso como algo para sentar numa mesa de negociação com mais autoridade, o Brasil certamente poderia ter um protagonismo muito maior, né, e ter muito mais capacidade de negociação por falar, olha só, tudo bem, se você não quiser, eu não vou mandar mais nada para você não, vou abrir outro mercado. Entende? Aqui no contexto de uma negociação comercial. Sim. Porque é isso que eles fazem com a gente. Daqui a pouco, do nada, não, carne brasileira está contaminada. Esquece carne brasileira. Para quê? Para o preço cair. Não, porque não sei o que, isso aqui do Brasil é de desmatamento. Para poder desvalorizar o preço das coisas. É sempre, né? Eu sou um apaixonado por geografia, por história, né? Eu me lembro do chamado Protocolo de Quioto, né? Que os Estados Unidos poluía infinitamente para os Estados Unidos. Vou assinar isso aqui nada. Olha só, né? Não vou assinar, não. E todo mundo, não, tem que assinar no Japão, né? Não vou assinar, não vou cumprir isso aí, não, né? E quando, por isso que eu disse, quando é interessante comercialmente, né? O exemplo, os Estados Unidos está mudando todo o seu parque industrial que estava lá para a China, que estava para Taiwan, né? Para regiões mais tensas, está levando tudo para o México. Está mudando tudo. Então, o México vai poluir um bocado para poder receber essas indústrias
americanas e ali está mais próximo dos Estados Unidos, de certa forma. Então, sempre tem um interesse comercial muito grande, muito grande. E é muito interessante como o Brasil tem a capacidade de se reinventar. Porque a gente falava há um tempo atrás, né? O petróleo é nosso, pré-sal, hoje praticamente nem se fala mais em pré-sal, né? Muito difícil ouvir falar em pré-sal, e o Brasil está voando em eólica, né? Há muitos anos hidrelétrica, né? Tudo energia limpa, né? E solar, voando em energia solar, ou seja, várias soluções que sejam sustentáveis, né? O Brasil tem a possibilidade de ser protagonista, né? Sim, E e que já a gente assumiu. sofre no desmatamento ainda. Desmatamento a gente queima demais, né? E o Brasil já assume esse papel. Assim, muitas vezes a gente vê essa força do Brasil e não tem noção do quanto ele é forte, né? O Brasil, como você bem disse, é um dos países líderes na produção de energia limpa, né? Então, agora, existem alguns tabus. Eu vou falar aqui do etanol, por exemplo, né? A gente vê muitas pessoas que, apesar de ter um carro, né, híbrido, ou um carro que, né, pode ser abastecido com gasolina ou com etanol, mas não, eu prefiro a gasolina. Né? Uma questão cultural, o brasileiro gosta de consumir a gasolina. Né? E nós temos uma produção de um produto que ou seja, que menos impacta, mas que ainda não está na cultura das pessoas. Depois a gente entra a questão dos carros movidos à energia elétrica, que tem uma série de impactos. E um outro ponto que você mencionou, Fábio, que muitas vezes nessa cadeia global de produção, independente da indústria, é que os Estados Unidos têm indústria no mundo inteiro, tem empresa americana no mundo inteiro. A poluir enfim, vivendo desafios e contribuindo para o desmatamento, contribuindo, né, para a degradação ambiental e social de diversas regiões do mundo. Um caso específico são os países na África, né? Diversos países na África, que têm empresas do mundo inteiro, da Inglaterra, dos Estados Unidos, enfim, da China, da Rússia, a atuar naquele país, né? E depois, como você disse, as nações mais fortes, elas têm esse poderio, né, de dizer no protocolo de Kyoto, né? Ficou para trás quando veio o Acordo de Paris, mas foi tudo uma negociação de poder, né? E sempre foi assim. Geograficamente, enfim, tem todo um contexto histórico. Mas eu concordo, o Brasil ele tem hoje um potencial que não é só da produção de alimento, mas de tecnologia no mundo. A gente vê agora, nesse caso mesmo, na Espanha, né, climático, que a cidade de Valência foi devastada ali, empresas brasileiras a atuar nesse país, né, com sistemas brasileiros preparados pelos desafios que nós enfrentamos no Brasil, conseguindo dar suporte para um outro país, né, para uma nação europeia. Você vê que as mudanças climáticas elas não estão afetando só o Brasil e só o sul do Brasil, estão afetando países da Europa. É um desafio de todos, né? E eu acredito que o olhar ele deve ser a responsabilização com responsabilidade, a responsabilidade de todos. Né? Claro, respeitando cada um dos países e tendo nos países também essa força, né? Tendo uma liderança que seja capaz de mobilizar, mas apoiar também as empresas, né? Seja capaz de fazer a diferença e participar dessas discussões. E no ano que vem nós temos a COP que vai ser realizada no Brasil, em Belém, e que é mais uma oportunidade que o Brasil vai ter de não só reafirmar o seu compromisso, mas também mostrar daquilo que é capaz, daquilo que as nossas empresas são capazes, aquilo que a nossa produção agroalimentar é capaz. Existe uma série de potenciais desenvolvidos hoje no Brasil, né? Biogás, biomassa, existe uma evolução na inovação brasileira que precisa ser vista e que precisa ser exportada e que precisa ser utilizada também pela nossa cultura, pelas nossas pessoas, né? Eu acho que a maior diferença quando falamos de sustentabilidade a nível cultural de um país, por exemplo, como Portugal ou qualquer outro país da Europa, com o Brasil, é que já existe uma cultura de sustentabilidade que não é pela escassez, não é pela pobreza, não é pela necessidade, mas é pela mudança de comportamento, mudança de paradigma da sociedade, né? A gente vê a Europa com essa mudança de paradigma. E no Brasil, muito daquilo que era feito, né? Que hoje a gente fala do design sustentável, o brasileiro é
o rei do design sustentável, né? A reutilização de material reciclado, a gente sempre fez isso, é algo que está intrínseco na nossa cultura. Nunca foi por mudança de paradigma, foi por uma necessidade. A motivação não era porque nós queríamos ser mais sustentáveis, né? Mas pela escassez. A inovação vem pela escassez. E hoje a gente vê esse tipo de inovação, né, em diversos setores sendo feitas no mundo inteiro, que o Brasil, né, a gente já fazia há muito tempo. Agora a diferença é, nós vamos conseguir implementar isso com essa mudança de paradigma, vamos conseguir contribuir para esse desenvolvimento sustentável a partir da nossa mudança, do dia a dia, da nossa cultura. E eu acho que para mim esse tema eu gosto muito, para mim é muito interessante, porque né, eu comentei, me apresentei no início. Eu passei por muitas camadas aqui acadêmicas e a gente vai aprendendo um pouquinho com cada uma delas e vai construindo esse pensamento que é um pouco mais, para trabalhar em sustentabilidade, é um pouco mais sistêmico, conseguir olhar, né, ter essa visão sistêmica, holística de como as coisas funcionam, porque a Europa não funciona sozinha e o agro brasileiro também não funciona sozinho, o nosso mercado também não funciona sozinho. Há uma interdependência e que eu acho que é muito importante para a evolução do mundo, né, para a evolução dos nossos países e depois da nossa própria vida, que impacta diretamente na nossa vida enquanto consumidor. Com certeza, com certeza. Você vê, a gente está falando aqui, né, já estamos aqui caminhando para o fim do nosso bate-papo, tinha assunto sobrando para falar, mas eu queria que você rapidinho, por favor, falasse aqui à vontade sobre a tua atuação efetiva na empresa, como que você faz essas conexões entre empresas brasileiras, portuguesas, né, a sua atuação como gestora hoje. Uhum. O que eu faço hoje é dar apoio às empresas, e aqui em Portugal, a partir das associações empresariais, né, representativas. Então, o que eu faço é dar capacitação e formação para as empresas, focalmente em sustentabilidade, em relatórios de sustentabilidade. Então, como a minha empresa consegue informar suas práticas sustentáveis positivas, informar suas práticas sustentáveis negativas com os inputs daquilo que eu estou fazendo para melhorar no futuro. Então, hoje, a Europa tem uma diretiva que é chamada CSRD, que é uma diretiva de transparência, que pede para que as empresas possam relatar a sustentabilidade. Isso é uma obrigação para as grandes empresas, mas vai chegar aqui nas pequenas e médias empresas a partir de 2028. Então, o meu trabalho é fazer com que essa jornada de sustentabilidade das empresas ela possa ser mais transparente, ela possa incluir a sua cadeia de fornecimento, ou seja, incluir tudo aquilo que nós falamos hoje, que é as empresas e as empresas das empresas, os fornecedores dos fornecedores, trazendo para a conversa todas essas empresas, que depois a gente consiga também, de alguma forma, mesmo para as indústrias que não são do agro, né, consiga trazer alguma rastreabilidade, alguma informação da minha jornada de sustentabilidade. Então, eu trabalho para a Sustânia, mas também trabalho para essas algumas associações empresariais, levando capacitação para essas empresas, levando informação, porque é de fato um tema muito complexo e que a gente requer essa visão, como eu disse, holística, mas uma visão um pouco mais abrangente de regulação e depois de questões ambientais muito específicas a depender desse setor. Então, tem sido essa a minha atuação principal a partir das atividades da Sustânia, né? A Sustânia é uma plataforma tecnológica que ajuda a dar essa jornada de relatório de sustentabilidade através de um documento que seja digital, né? Então, eu ajudo aqui nessa parte de compilar esses dados, de saber o que a minha empresa precisa relatar, e a Sustânia ela vem como uma ferramenta para que você possa inserir essas informações e criar esses relatórios de forma fácil e ágil também para a realidade das empresas. Muito legal, muito legal. É dar informação e suporte para que a empresa possa se adequar e poder jogar esse jogo, né? Exatamente. Essa é a realidade, né? Exatamente, não perder mercado Exato. e conseguir, porque também é um ponto, Fábio, que as empresas, às vezes a gente vem para a Europa, vem para Portugal, a gente não pensa em empreender, mas de repente pensa, de repente eu quero abrir um negócio. Isso aconteceu muito de 2018 para cá, né? E você está em Braga também e vê a quantidade de empresas que cresceram nessa região. E muitas empresas que fazem importação de produtos do Brasil.
Eu tenho alguns clientes que são, por exemplo, da área da saúde, fisioterapia, e tem estúdios e tudo, e que trazem máquinas do Brasil, máquinas que têm madeira como seu componente principal, que depois não poderão entrar se eu não tiver essa aprovação, né, alfandegária, para poder conseguir entrar. Então, se você é um empreendedor brasileiro, se você tem uma empresa que atua com produtos, né, seja para venda, revenda de produtos ou representação de produtos, você vai precisar se adequar, se você quiser continuar com o seu negócio. Então, já não é uma questão de eu preciso ser mais sustentável, não, eu tenho que ser para continuar no mercado. A sustentabilidade sendo vista aqui como uma licença para operar. Essa é a grande realidade. A sustentabilidade é uma licença para operar das empresas que querem continuar no mercado europeu, em primeiro momento, mas que, de fato, sejam empresas no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, elas terão que cumprir com regulações específicas de sustentabilidade. É um caminho sem volta, é um caminho que já seguiu muito e que vai seguir muito mais, e que não há outra alternativa senão se adequar às regulações e, claro, enquanto nação, também se dedicar para que as suas nações possam ser mais representadas nessas discussões globais e ter um futuro mais sustentável para as próximas gerações, que é o que se pretende no final do dia, né? Com certeza. Nossa, fantástico. E, curiosamente, está gravando aqui, hoje é dia 13 de novembro, e dia 18 agora tem G20 no Rio de Janeiro também, né? Então, vários... A gente está aí, falou de COP ano que vem, né? Então, o Brasil é sempre protagonista nesse assunto, e eu acredito muito, né, que o Brasil pode mesmo tomar a frente em muitas coisas, principalmente nesse setor, né? O Brasil é riquíssimo, a gente fica triste, né? Porque o Brasil poderia ser uma potência turística muito maior do que é, por toda a beleza que possui, né? E aí tem vários fatores para que isso não aconteça, mas é muito interessante a gente ver a importância do Brasil no mundo, né? Aquilo que o Brasil representa no mundo, e às vezes, muitas vezes nós estamos no Brasil, a gente não consegue observar isso, né? E às vezes fora a gente vai perceber, e quando vê um produto brasileiro, né, numa prateleira, você fala, olha a logística que foi feita para isso acontecer, né? E você poder ajudar as empresas a estarem adequadas, né, se adequarem às normas, às regras, é fundamental para que o Brasil continue crescendo, continue mantendo os mercados consumidores, né, e produzindo e vendendo e avançando ainda mais, né? Então, Ione, olha, foi uma aula isso aqui. Foi muito legal. Você está mais do que convidada para um próximo episódio, né? Com certeza, novas histórias, novas informações. Não deu para a gente certamente falar sobre tudo, mas conseguimos falar de Kyoto, de Revolução Industrial à COP. Foi muito bom, foi muito legal mesmo. E queria que você, por favor, deixasse aqui um recado para a nossa audiência, também suas redes sociais, para quem quiser te acompanhar, te seguir. Fica à vontade, o espaço é seu. Obrigada, Fábio. Eu agradeço pelo convite. De fato, foi muito tema, muito assunto, mas é sempre muito prazeroso a gente poder falar do nosso país, da importância do Brasil em todas as cadeias globais em que as empresas brasileiras estão envolvidas. E a gente sabe que, quando nós falamos de empresas, há pessoas por trás dessas empresas, então nós estamos também falando de pessoas, de famílias, e de brasileiros que estão espalhados no mundo inteiro, trabalhando em diversos setores, né, e contribuindo para o avanço também da nossa sociedade. Então, foi um prazer estar aqui. Sintam-se à vontade para me convidar para uma próxima vez, vai ser um gosto estar aqui com vocês também. Se alguém ficou com dúvida ou quiser saber mais sobre algum dos temas, a minha rede social principal é o LinkedIn, que é o Ione Macedo Gomes. Também no meu Instagram também é a mesma coisa, Ione com Y, né? Y-O-N-E, Macedo Gomes. Nós temos desenvolvido um trabalho também interessante no grupo de trabalho e pesquisa, então também podem nos encontrar através do grupo de trabalho e pesquisa ESG. E contem comigo para aquilo que vocês precisarem. Obrigada. Muito bom, excelente, excelente. Bom, e para você que acompanhou aqui esse podcast até o final, foi uma aula. Manda aí para o teu professor de geografia isso aqui, porque foi uma aula. Foi muito bom, foi muito bom. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o teu comentário,
a gente vai ter o maior prazer de poder te responder. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas e até o próximo. Tchau, pessoal. Um grande abraço para vocês. Ione, muito obrigado. Obrigada, Fábio. Até a próxima. Até.